Deputada federal Júlia Zanatta, do PL, está passando também aqui para o Blumenau, está aqui com a gente para conversar um pouquinho com a nossa audiência. Tudo bem, deputada? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Menina. É uma satisfação estar aqui em Blumenau. Estou à tua disposição. A gente tem notícias, hoje até em destaque aqui em Santa Catarina, da composição da CCJ, que é a principal comissão da Câmara dos Deputados lá em Brasília, que a senhora vai fazer parte, né? A senhora é estreante aí na Câmara dos Deputados, o deputado Gilson aqui de Pomerode, Blumenau, também já fazia parte da CCJ, ficou por 4 anos aí, agora é membro também suplente ali, né? O que a senhora acredita aí dos trabalhos, qual a importância de ter, né, uma deputada aqui de Santa Catarina, a senhora aí na CCJ da Câmara dos Deputados? Eu estou muito honrada com a indicação do meu partido, o PL, para ser membro titular da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, porque é de fato a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, onde a gente analisa a constitucionalidade, a legalidade, a técnica legislativa de todos os projetos que tramitam naquela casa. Então eu, que sou de primeiro mandato, como você falou, tenho muito trabalho pela frente. A comissão é a comissão que mais toma espaço naquela casa, onde os debates mais acalorados acontecem. Por exemplo, tem comissão que você participa somente um dia na semana. Aquela comissão tem terça, tem quarta, tem quinta. Tem deputado que fala assim, meu Deus, participar da CCJ é uma loucura. Então, hoje a presidência da CCJ está com o deputado Rui Falcão, do PT. Eu, que sou uma deputada de oposição, estarei lá defendendo os nossos valores e princípios, tudo aquilo que a gente defendeu durante a campanha, para que não haja retrocessos no país, né? Inclusive que a questão das armas, né, deputada? Aqui a gente sabe que tem projetos que vocês já estão tentando ali cortar, reverter as decisões do atual governo do PT, é isso, né? Sim, a gente fez um PDL, né, um projeto de decreto legislativo, que é um ato para assustar o decreto quando a gente entende que o Poder Executivo extrapolou o seu poder regulamentar, que foi o caso dos decretos desarmamentistas do presidente Lula, que ele fez em seu primeiro ato no governo. Então, fizemos esse PDL em coautoria com vários deputados, né, puxado aí pelo deputado Eduardo Bolsonaro. E eu fiz um requerimento de urgência para que esse PDL tramite sem passar pelas comissões, para que vá direto a plenário. A gente tem bastante assinaturas já, porém depende também da vontade do presidente da Casa, da Câmara, o presidente Arthur Lira, de pautar, e também precisa de um consenso de alguns líderes, certo? E como os blocos partidários ainda não foram desfeitos, a gente está aguardando. Mas talvez nos próximos dias teremos alguma novidade sobre isso. Porém, o cenário nessa questão das nossas liberdades é o pior possível. Como o Lula já vinha falando, né? Vou transformar clube de tiro em clube de livro, porque esse governo é ilegítimo no meu entendimento, porque ele só quer fazer revanche, vingança, não apresentou nada de positivo para a população. Porque assim, Rodrigo, eu fiz campanha ferrenha para o presidente Bolsonaro, sou conservadora, bolsonarista, defendo a vida, a família, a propriedade privada, tudo que esse governo aí odeia. Mas eu sou pelo bem do Brasil. Então, assim que acabou a eleição, a pessoa tem que descer do palanque e pensar em apresentar resultados para a sociedade. E nós não vimos isso ainda. A esquerda lá no plenário da Câmara, ela só fala de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Eles falam mais de Bolsonaro do que eu, que sou apoiadora do Bolsonaro, amiga da família Bolsonaro, do que a Michele Bolsonaro. Então não pararam de fazer campanha. A gente fala, tem gente que fala em desgoverno, em regime de exceção que a gente está vivendo, mas para mim nós estamos vivendo uma falta de governo. Não se viu eles ainda apresentarem algo de bom para a sociedade. Então isso é muito preocupante para o país. Nós já vemos, inclusive, muitas pessoas de centro, mais moderada, que resolveram fazer o L, né, para tirar o Bolsonaro, já se arrependendo, porque acharam que eles não iam radicalizar tanto, ideologizar tanto o governo na parte, por exemplo, da economia, em outras áreas. Isso é muito preocupante para o desenvolvimento do nosso país. E falando, deputada, da reforma tributária, né? A gente sabe que até teve reunião da Frente Parlamentar dos Prefeitos, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, teve lá também os prefeitos de cidades importantes aqui de Santa Catarina, do Brasil inteiro,
Eles estão muito preocupados com essa questão, porque tem um projeto do governo que pode prejudicar as prefeituras, tem outras propostas, aí, emendas também de outros parlamentares, tem um deputado aqui do Paraná. O que a senhora defende em relação à reforma tributária e vai passar a reforma tributária? Porque se fala há muitos anos disso e até hoje o Congresso Nacional não conseguiu aprovar uma reforma tributária no país. Pois então, o prefeito Mário esteve no meu gabinete, inclusive, defendendo a PEC 46, que é o que ele acha mais adequado, né? E tem outras pessoas que defendem a PEC 45. Enfim, existe um debate bem grande nesse sentido. Existe um grupo de trabalho hoje na Câmara dos Deputados para tratar da reforma tributária. Inclusive, eu me rebelei contra esse grupo, porque não existe dentro do grupo não tem nenhum representante do sul do Brasil. Não é que eu estou falando de Santa Catarina, é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? O segundo PIB aí do Brasil não está na reforma, não está discutindo a reforma tributária dentro da Câmara dos Deputados. Então, eu falei com outros deputados, falei com o presidente Arthur Lira que a gente precisa participar. Mas, enfim, quando se fala, na minha opinião, é muito bonito falar, Rodrigo, reforma tributária, precisamos discutir esse tema. Mas o que vem na minha cabeça, reforma tributária? Por que alguém ia querer reformar, né, a questão tributária? Para mim, só se for para melhorar a vida daquele que paga o imposto. Seja diminuindo imposto, ou se não diminuir, porque o Estado nunca quer abrir mão de receita, infelizmente, o único presidente que fez isso, abrir mão de receita, foi o Bolsonaro, né? Em que pese tem gente que parece que não quer entender isso, que abrir mão de receita é mais dinheiro no bolso do cidadão brasileiro. Mas, então, se não quiserem diminuir, pelo menos simplificar. Simplificar a forma de pagar os tributos. Isso a senhora defende, simplificar a... Eu defendo. Então, eu estou estudando tudo que está na mesa, né, lá no Congresso Nacional, sim, o que tem, para ver se tem alguma reforma que de fato está simplificando, melhorando a vida do cidadão. Porque senão não faz sentido. Se é para dificultar ou aumentar, o povo brasileiro não aguenta mais carga tributária, não aguenta isso. E para Blumenau, deputada, para a gente encerrar aqui, para a nossa região, né, a gente tem que cobrar dos nossos deputados federais os recursos, porque a gente sabe que a fatia maior do bolo está lá em Brasília, onde a senhora trabalha, está trabalhando agora. Então, o que a senhora tem de propostas, de ideias, de recursos aí que a senhora pode trazer aqui para a região de Blumenau, para alguma obra, alguma coisa aí para a nossa população aqui do Vale, que a senhora recebeu muitos votos também? Inclusive quero aproveitar para agradecer. Eu fiz 8.177 votos aqui em Blumenau, sempre sou muito bem recebida. Final de semana passado, quando desci de Brasília, vim para Blumenau, fui ali até com a minha filha ver a decoração de Páscoa, que está muito bonita. Blumenau é uma cidade acolhedora e com um potencial incrível também para o turismo, né? Então, eu quero agradecer os meus votos e estaremos trabalhando para retribuir com esse resultado direto para a sociedade, que é trazer emendas para cá, assim como para outros municípios. Então, conversei sobre isso também com o prefeito, para ver de que forma a gente pode ajudar a cidade. Estão aqui também os meus dois assessores, o Flávio José Linhares, o João Vale, lá do bairro Garcia, que esse aqui me fala todo dia do bairro Garcia, né? Bairro Garcia, que boa, João. onde inclusive foi a minha melhor votação no Colégio Santos Dumont. Então, estamos conhecendo os projetos que a gente pode ajudar. Na minha campanha, eu defendi muito a questão, além da questão da liberdade individual, das armas, enfim, mas eu defendi muito a questão de destinar emendas para infraestrutura turística, mais nos pequenos e médios municípios, que são municípios que mais precisam, né, das nossas emendas, do nosso amparo. Também a questão da saúde na primeira infância, porque a gente teve um problema em Santa Catarina de falta de UTI neonatal, pediátrica. Então, estamos ainda avaliando, Rodrigo, até porque como eu não sou base governista, eu sou oposição, né? E teve gente que criticou, falou de orçamento secreto, mas agora lá na Câmara dos Deputados já estão condicionando o voto, né? Sendo que lá na época o que chamavam de orçamento secreto, que era emenda de relator, quem tinha o poder era o relator. Agora quem vai ter poder, pelo que está se desenhando e falando na imprensa, é o Dilma, o presidente Lula. Entendeu? Então o que acontece? Eu só vou ter a minha emenda positiva para o ano que vem.
Então tem tempo para os prefeitos, vereadores ou lideranças comunitárias me procurarem e a gente junto construir onde melhor a gente pode investir. Muito bem, a deputada Júlia Zanatta, que faz parte então da CCJ, também da Câmara dos Deputados lá em Brasília, aprovou até recentemente um projeto que vai para o Senado que garante acompanhante para mulheres em consultas e exames, né? Esse projeto já foi aprovado, a deputada aprovou esse projeto na Câmara, agora vai também aí para o Senado, a gente também recebeu aqui essa informação. Deputada, obrigado pela vinda aqui no estúdio da Rádio Menina, cumpre a agenda então nesse fim de semana aqui em Blumenau, deputada com base eleitoral em Criciúma, a senhora é de onde lá do sul? De Criciúma mesmo, deputada? Eu sou nascida em Criciúma, mas a minha base eleitoral é Santa Catarina. Não, a base maior, né, eu digo, né? Onde eu voto, eu nunca mudei o meu colégio, sempre votei no mesmo lugar, na mesma urna. Mas também, só para complementar, Rodrigo, eu também faço parte como membro titular da Comissão do Direito da Mulher e da Comissão de Comunicação, que é uma comunicação nova e vai ter embates muito importantes também, negócios de fake news, que na minha opinião o governo atual quer censurar, enfim, então eu sou uma grande defensora da liberdade de expressão, da nossa liberdade de imprensa, sou formada em jornalismo, direito, nós vamos debater muito isso e também fiquei de suplente na Comissão do Agro. Obrigado mais uma vez aqui pela visita, deputada federal Júlia Zanatta, do PL, com a gente ao vivo aqui no estúdio da Rádio Menina.